Alô, lotequeiros de plantão, vamos para os meus palpites para a loteca concurso 1157. É o 1157 que ocorrerá neste final de semana. Agora eu vou dar meu segundo palpite, lembrando que na segunda-feira dei minhas primeiras análises e primeiros palpites, e agora eu vou dar o segundo, pois após os jogos de meio de semana, né, tem um mais histórico de jogos, mais estatísticas, para dar os palpites para esse concurso. Lembrando que agora o meu principal palpite, vou usar 5 duplos. Um joguinho que custa R$ 48 nas casas lotéricas e pelo site da Caixa, né, das loterias Caixa. E o jogo um é a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo muito difícil para ambas as equipes, por ser uma final, pelo elenco forte que essas equipes têm. Veja bem que o Flamengo ontem, quarta-feira, mesmo jogando com seu time misto, quase que reserva, empatou com o Internacional em Porto Alegre, um jogo entre 1-1, quase vence, tomou o gol de empate já aos 44 do segundo tempo. Então aqui eu vejo, pelo histórico de jogos, pela força do Flamengo aqui, o Flamengo com a ligeira vantagem por jogar em casa. Porém, o Atlético Mineiro tem mostrado muita força, empatou com o River Plate fora de casa essa semana, já tinha vencido o primeiro jogo pela Libertadores. A equipe está na final da Libertadores, das Américas e da Copa do Brasil. Eu vou usar meu primeiro duplo aqui, sabendo da dificuldade do jogo. É uma final, tudo pode acontecer, inclusive a vitória do Atlético Mineiro, mas vou acreditar na vitória do Flamengo ou empate. Meu primeiro duplo para essa partida. Os últimos jogos entre essas equipes, o Flamengo venceu 4 jogos e perdeu apenas um pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Dos últimos 5, o Flamengo venceu 4 e perdeu uma para o Atlético Mineiro. O Flamengo vem de vitória em casa, né, contra o Juventude, e esse empate de um jogo atrasado contra o Inter, né, foi 1-1 ontem. Jogo 2, Bragantino e Cuiabá. Aqui é um jogo dos desesperados, né? Como eu disse no primeiro palpite, na segunda-feira. O Bragantino precisa vencer, entrou na zona de rebaixamento após a vitória do Corinthians, fora de casa contra o mesmo Cuiabá. Eu vejo o Bragantino como favorito, demitiu o técnico, Caixinha, Pedro Caixinha, né? Que já fazia tempo que estava no Bragantino. E deve vir com outra postura para essa partida. Eu vou de Bragantino, sabendo da dificuldade do jogo, mas vou confiar e acreditar na vitória do Red Bull Bragantino. O Cuiabá já está virtualmente rebaixado. Os últimos 5 jogos perdeu fora de casa 4, empatou apenas com o Lanterna Atlético Goianiense. A última vitória do Cuiabá foi contra o São Paulo, um jogo surpreendente, mas depois disso não desempenhou um bom futebol, né? Cuiabá vem de 2 derrotas seguidas para o Vasco e para o Corinthians, uma em casa, né? Então vou de Bragantino, coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, Santos e Vila Nova. Jogo pela Série B. O Santos é o líder da Série B, o Vila Nova ainda luta, está em sexto, luta pelo o acesso, muito difícil. O Santos nos últimos 5 jogos em casa venceu 4, inclusive adversários diretos como o Mirassol e o Ceará. Empatou apenas com o Novo Horizontino, venceu o América Mineiro, o Operário, o Mirassol e Ceará. O Vila Nova nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 4, venceu apenas o clássico contra o Goiás. Aqui eu vejo o Santos como favorito para confirmar seu acesso, coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Chapecoense e Novo Horizontino. Aqui a Chape briga contra o rebaixamento, né? A equipe melhorou bastante nos últimos 5 jogos em casa. A Chapecoense venceu até o Santos, venceu o Amazonas, Avaí e Ceará, vem de 4 vitórias em casa, perdeu apenas para o Goiás, né? Resultado surpreendente. O Novo Horizontino fora de casa não é muito bom, visitante, venceu o Guarani agora, terça-feira, no meio de semana, por 2-0, mas perdeu para Mirassol, Amazonas, empatou com Santos e Coritiba. É uma equipe forte o Novo Horizontino, não é à toa que está no G4, né? A equipe vem muito forte, rumo ao acesso. Eu vou aqui acreditar, pessoal, eu vou de duplo aberto, acreditando que as duas equipes vão jogar para vencer. Tudo pode acontecer nessa partida, e quem puder triplar, triple, mas eu vou de duplo aberto, tentando pegar aqui a possível vitória da Chape. Para o Novo Horizontino, até um empate também é interessante, mas acredito que para buscar logo o acesso vai jogar aberto para tentar a vitória, né? A equipe que venceu o Guarani na última rodada por 2-0. Jogo 5, Goiás e Guarani. O Goiás ainda sonha com acesso, vem de grande vitória
contra o Operário, né? Venceu por 3-0. Venceu também o Amazonas e venceu a Chape por 4-0. Vem muito bem o Goiás, né? Vem de 3 vitórias consecutivas. A última derrota foi para o Vila Nova no Clássico por 1-0. É favoritaço aqui o Goiás. O Goiás sonha com acesso. E eu não consigo ver outro resultado que não seja a vitória do Goiás. Porque o Guarani já está virtualmente rebaixado. É o Lanterna, com apenas 31 pontos. E dificilmente, matematicamente, já pode se considerar virtualmente rebaixado. É muito difícil. Juventude e Fortaleza. Jogo pela Série A aqui. O Juventude que precisa desesperadamente da vitória contra o Fortaleza. O Juventude nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Não vem numa sequência boa o Juventude, não vence há 5 jogos. Vem de 3 derrotas e 2 empates. O Fortaleza jogou fortemente, fez uma grande partida contra o Palmeiras e quase vence, se não fosse os 2 pênaltis que o juiz marcou favorável ao Palmeiras, pênaltis duvidosos, inclusive o árbitro foi afastado, teria vencido o Palmeiras no Allianz Parque. Equipe forte, o Juventude também precisa do resultado. Vou usar mais um duplo aqui, vou de duplo aberto, Juventude ou Fortaleza. Acredito que as equipes vão jogar para vencer, né? Que só a vitória interessa a ambas as equipes, né? O empate ainda interessa um pouco ao Fortaleza, mas se ainda sonha mesmo com o título, é muito difícil, o Fortaleza precisa vencer. Jogo 7, Atlético Paranaense e Vitória. O Atlético Paranaense melhorou, venceu o Cruzeiro por 3-0. A equipe precisa pontuar para não correr risco de rebaixamento, briga para não cair esse ano. Vem de grande vitória nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1, perdeu para o Botafogo nos últimos 5 jogos em casa. Juntando fora e em casa, a equipe dos últimos 5 jogos venceu apenas o Cruzeiro, foi o último jogo. Contra um Vitória que reagiu no campeonato, briga também para não cair. É forte, também melhorou bastante, né? Fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu o Atlético Goianiense, empatou com o Atlético Mineiro e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos no geral, o Vitória perdeu apenas para o Inter, fora de casa por 3-1. Em casa, venceu Juventude, Bragantino e Fluminense. E empatou fora de casa com o Atlético Mineiro. Então, o Vitória vem muito forte. Mas aqui eu acredito na vitória do Atlético Paranaense. Vou de coluna 1 no jogo 7. No primeiro turno, o Atlético Paranaense venceu no Barradão. O Vitória por 1-0. O Atlético Paranaense, desde 2017, não perde para o Vitória. Esses últimos 5 jogos que teve, em 2017, 2 em 2018 e outro em 2024, são 5 vitórias do Atlético Paranaense. Há muito tempo que não perde para o Vitória, nem empata, só vence. Então, precisando do resultado, eu acredito na força do Furacão e na vitória do Furacão nessa partida. Jogo 8. Aqui é pela La Liga, Campeonato Espanhol. O Real Madrid, que vem de derrota para o seu rival Barcelona em casa por 4-0, precisa dar resposta diante do Valência, da Espanha, que é o lanterna da competição. Aqui não vejo outro resultado que não a vitória do Real Madrid. É um jogo que envolve muitas coisas, muitas polêmicas. Foi lá, né, que há 2 anos, ou há 1 ano e meio, que Vini Júnior sofreu muitos problemas raciais, né? E depois desse bola de ouro que ele não venceu, lá é uma promessa de clima muito ruim para essa partida. Acredito que o Real Madrid dará a resposta em campo e vencerá essa partida. Jogo 9, Napoli, que é o líder do campeonato italiano, contra a Atalanta, 5ª colocada. Jogo muito forte aqui, muito difícil. As equipes estão bem. A Napoli vem de vitória contra o Milan por 2-0. Muito forte a Napoli, líder do campeonato espanhol. E também muito bem nas competições. Vem de 5 vitórias consecutivas, bem mesmo. Contra o Atalanta também forte. Mas aqui eu vou acreditar na vitória do Napoli. Da Napoli contra a Atalanta. E vou de 1-1 no jogo 9. O histórico mostra isso, né? Muito forte a Napoli. E jogando em casa, mais forte ainda. Jogo 10. Tottenham, que eliminou ontem o Manchester City pela Copa da Inglaterra por 2-1. Forte em casa o Tottenham. Enfrentando o Aston Villa também, que vem muito bem na Premier League. Aqui o Tottenham é favorito. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. E o Aston Villa, fora de casa, também vem muito bem.
Os últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1, né? Agora com equipes menores. Eu vejo o Tottenham muito favorito nessa partida e é no Tottenham que eu vou. Coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Barcelona e Espanhol. Pelo campeonato espanhol, La Liga, Barcelona favoritaço depois da vitória contra o Real Madrid. A equipe goleou, antes de golear o Real Madrid, goleou o Bayern de Munique por 4-1. Venceu o Sevilha por 5-1 e venceu o Real Madrid por 4-0 fora de casa. Venceu por 7-0 o Valladolid da Espanha, o Getafe, e a equipe vem embalada. Aqui não tem outro resultado que não é acreditar na vitória do Barcelona. 99,9% de chance de vencer. Coluna 1, jogo 11. Jogo 12, Manchester United e Chelsea. Aqui, campeonato pelo Premier League, né? Campeonato inglês. Manchester United. Os últimos 5 confrontos diretos contra o Chelsea. Perdeu por 4-3, venceu em casa 2, empatou 1, muito acirrada essa disputa. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Chelsea venceu 3 e perdeu 2. Perdeu ontem para o Newcastle por 2-0 pela Copa da Liga Inglesa, enquanto o Manchester United venceu por 5-2 o Leicester. Por jogar em casa, o Manchester United leva uma vantagem. Por ser clássico, para precaver aqui, vou de Manchester United e empate. Acreditando aqui no grande jogo, viu, pessoal? Tudo pode acontecer. Jogo 13. Aqui é o Ceará e Avaí. É o Vozão, que ainda luta pelo acesso para a Série A do ano que vem, contra o Avaí, que também sonha, né? Matematicamente ainda tem chances. Grande jogo aqui, grande mesmo. O Ceará é favorito por jogar em casa, vem embalado. Nos últimos 5 jogos em casa venceu. Goleou até o Vila Nova por 4-0. Vem de vitória contra o Paysandu, Ponte Preta. Venceu o Operário, vem muito embalado. Enquanto que o Avaí joga bem em casa, mas fora não vem tão bem. O Avaí não vem bem, que nem o Ceará. Para mim, o Ceará é favorito para essa partida. O Avaí, nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 4, empatou apenas com o Guarani, que é a lanterna, em 0-0, e perdeu as outras 4 partidas. Sem dúvida, o Vozão é favorito. Ceará, coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Sevilha e Real Sociedad. Jogo pela La Liga. Real Sociedad, que vem de 2 vitórias fora de casa contra o Girona e Tel Aviv pela Liga Europa. O Sevilha também vem bem em casa. Em casa, nos últimos 3 jogos, venceu os 3, né? O Sevilha. Mas é bom analisar um jogo que houve em setembro. O Sevilha em casa perdeu para o Girona por 2-0. E já o Real Sociedad, pela La Liga, venceu o Girona na casa do Girona agora, dia 19 de outubro. Quer dizer, mostrou força, né? Jogo difícil, muito difícil. Eu vou usar meu último duplo nessa partida e vou de Sevilha e Real Sociedad. Acredito que as equipes vão brigar aqui pela vitória. E vou abrir um duplo aqui em Sevilha e Real Sociedad. Quem puder tripla esse último jogo aqui. Tudo pode acontecer. São esses os meus palpites, pessoal, para a Loteca concurso 1157, que ocorrerá neste final de semana. Boa sorte a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, comentem, compartilhem o vídeo, ative o sininho das notificações para sempre receber notícias da Loteca aqui no canal e de esportes. Nunca vamos desistir, pessoal. Rumo aos 14 pontos, aos 14 acertos. Até logo, pessoal. Até o próximo vídeo. Boa sorte a todos.